Olá, turma. Eu decidi gravar essa aula tirando algumas dúvidas em relação aos gêneros textuais, principalmente por conta da última questão do questionário, tá certo? Nenhum aluno entrou em contato ainda, dizendo que estava com dúvida na questão, mas como na videoaula sobre gêneros textuais que eu gravei, as coisas não ficaram tão esclarecidas assim, eu achei melhor fazer este vídeo para tirar essas dúvidas, tá certo? Só recapitulando de forma breve, em relação aos gêneros textuais, que eu acho que isso vocês já conseguiram compreender direitinho, mas a gente vai recapitular, é que os gêneros textuais, ao contrário dos tipos textuais, eles não podem ser numerados. Estão intrinsecamente associados aos atos de fala e escrita, e como são variadas as situações comunicacionais, também são variados os gêneros. Então, eu acredito que em relação a essa questão, né, principalmente da diferenciação entre gênero textual e tipo textual, isso ficou claro, não é? A questão de que nós temos uma quantidade X de tipo textual, mas os gêneros eles são inúmeros, não tem como saber quantos gêneros textuais existem. Por quê? Porque eles estão associados com o ato de falar e de escrever. E nós sabemos que as situações de comunicação elas são várias. Então, por conta de termos várias situações de comunicação, nós também teremos um número enorme de gêneros textuais, tá certo? Ainda que não possamos definir um número exato de gêneros textuais, é possível reconhecê-los, já que cada um deles apresenta tipos estáveis de enunciados, estruturas e conteúdos temáticos que possibilitam sua identificação. Por mais que nós não saibamos quantos gêneros textuais existem, nós conseguimos é, identificá-los. Na aula online de ontem, eu coloquei um exemplo, né, e pedi que vocês me dissessem que gênero textual era aquele. E de antemão, começaram a responder no chat. É uma tirinha. Por que que vocês conseguiram identificar que era uma tirinha? Porque um determinado gênero, ele possui uma estrutura, um conteúdo, uma temática. Então, no momento em que a gente vê, a gente já consegue identificar. Aqui nós estamos falando de gêneros textuais, mas vocês sabiam que existe também a intergenericidade? Alguém já ouviu falar sobre a intergenericidade? Vamos lá compreender a intergenericidade. A intergenericidade, gente, é o seguinte: dentro de um mesmo texto podem conviver diferentes gêneros textuais. A essa convivência damos o nome de intergenericidade ou intertextualidade intergêneros. Ou seja, quando dentro de um mesmo texto há a convivência de mais de um gênero textual. Nós temos, por exemplo, dois gêneros textuais em um único texto. Nós vamos chamar isso de intergenericidade, certo? A intergenericidade acontece quando um determinado gênero toma emprestado características que não são, por convenção, suas. Nós já falamos que a gente consegue identificar um determinado gênero textual exatamente por conta de suas características, do seu estilo. Só que quando acontece de um determinado gênero tomar emprestado as características de um outro gênero, nesse momento já vai estar acontecendo a intergenericidade. Essa mistura ou hibridização acontece em virtude do propósito comunicacional, seja com o objetivo de melhorar a comunicação com o interlocutor ou leitor, seja com propósitos artísticos e literários. Então, assim, o propósito da intergenericidade é variado. Dependendo da situação, né, haverá um propósito diferente. Eu trouxe um exemplo de intergenericidade porque isso vai ajudar bastante a vocês compreenderem a última questão do questionário, tá certo? De antemão, quando vocês olham para esse texto, vocês vão me dizer que se trata de quê?
de uma tirinha, não é? Por que que vocês conseguem identificar como uma tirinha? Porque vocês já conhecem a estrutura de uma tirinha, não é isso? Então, de antemão, você olha para o texto e diz: é uma tirinha. Porém, vamos ler o texto para ver o que ele diz? Diz o seguinte: querido diário, hoje papai me bateu. Ele disse que doía mais nele do que em mim, mas era para o meu bem. Acho que doeu mais em mim. Quando a gente faz a leitura do texto, o que que a gente consegue observar? O que nós podemos observar é que dentro desse gênero tirinha, nós temos um outro gênero, não é isso? E qual é o outro gênero que nós conseguimos identificar a partir da sua estrutura e da sua temática? Nós conseguimos identificar o gênero diário pessoal, não é isso? Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma intergenericidade, porque nós temos um gênero tirinha, que dentro desse gênero tirinha vai ter um outro gênero que é o gênero diário pessoal, tá certo? Eu trouxe essa discussão sobre intergenericidade porque, como eu já falei, lá na videoaula sobre gêneros textuais, eu trago um exemplo de intergenericidade, eu explico a situação, porém, eu não cito em momento algum essa palavra intergenericidade. Então, como nós estamos realizando esse estudo sobre os gêneros textuais, eu achei extremamente relevante trazer o conceito, né? Porque o exemplo eu já trazia, porém o conceito, que também é tão importante quanto o exemplo, eu esqueci. Eu esqueci, na verdade, de falar o nome, né? Intergenericidade. Então é por isso que eu trouxe. Eu espero que todo mundo tenha compreendido direitinho. Essa foi a referência utilizada para falar sobre essa questão de intergenericidade. E um abraço virtual a todos e todas.